Foi? Então tá. Então tá. Foi, pessoal. Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aí mais uma vez no aulavivo.com.br. Uma singela homenagem aqui que fizeram pro professor, né? Salsicha, fizeram um hot dog comido aqui, né? Enfim, tá? Obrigado pela homenagem, tá? Obrigado. Então, certo? O que nós vamos ver hoje, certo? É da matemática C, aula 7, a geometria espacial, continuando com geometria espacial, prisma. Certo? Se alguém puder falar a página 13 da apostila, tá? Unidade C, página 13. Unidade 7, tá? Unidade 7, página 13. Bom, vamos lá então. Nós vamos ver então o que é um prisma, certo? Acho que o pessoal de casa está meio ruim de enxergar, mas enfim. É o materialzinho da apostila ali, tá? Que o professor fez um Ctrl+C, Ctrl+V ali. Bom, nós vamos ver agora o que são os elementos de um prisma, né? O que faz ser os elementos de um prisma. Então vejam, nesse caso aqui, a gente tem, acho que vai ficar um pouquinho ruim de enxergar, o professor vai fazer uma espécie aqui de um prisma, aqui, 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 aqui. Então tá, vamos ver se o professor consegue aqui. Aqui, aqui e aqui, tá? Bem desenhado, tá? Bem desenhadinho. Bom, olhem só, nós temos aqui o que nós chamamos de um prisma, certo? Bom, o que é que define um prisma, certo? Em primeiro lugar, tá, são duas bases. As bases são formadas por um polígono, certo? Onde esse polígono aqui, ele pode possuir N lados aqui. Os polígonos aqui, eles são paralelos, um polígono paralelo ao outro, as suas bases, certo? Só que a principal ideia aqui do prisma é que suas faces laterais são formadas, nesse caso aqui, por paralelogramo. E a gente vai ver mais tarde que nós vamos trabalhar com um prisma reto. E aí suas faces laterais de um prisma reto são formadas por retângulos, ok? Então, só definindo uma parte mais geral aqui. Então, um prisma, tá? As suas faces, num prisma reto, suas faces laterais são formadas por retângulos, ok? Então, o que são os elementos aqui de um prisma? Os elementos são o seguinte, esse cara aqui, tá? Que a gente chama aqui de aresta da base, tá? Particularmente aresta da base. Esse cara aqui é chamado de aresta lateral, tá? Aresta lateral. E aqui nós chamamos de vértice, tá? Como nós já vimos na aula anterior, o vértice, né, é o encontro de duas arestas, tá? É o ponto de encontro de duas arestas. Então é o vértice. E esses aqui são as faces, tá? Ou seja, aqui nós chamamos de face lateral, certo? Aqui nós chamamos de face lateral, esses daqui. E aqui nós chamamos de área da base, ou face da base também, mas normalmente a gente chama de área da base aqui, direto aqui, certo? E aqui são as arestas laterais, como eu já falei. Bom, existem dois tipos aqui de prisma, né? O que a gente vai ver agora. Opa, parei um pouquinho. Ops, volte. Aqui, tá? Então, existem dois tipos de prisma, né? Como eu estava falando. Existe o chamado prisma reto, certo? Onde a sua aresta lateral aqui é a própria altura do prisma e suas faces laterais são formadas por retângulos, ok? E temos aqui um prisma oblíquo. Um prisma oblíquo, repare que ele é um pouquinho inclinado aqui, onde sua aresta lateral não representa a sua altura. A altura vai ser representada aqui, ó. Certo? Ou seja, a gente pega um ponto do vértice aqui e traça uma reta que seja bem rente à base aqui, tá? Junto com a base. Aí nós vamos formar aqui uma altura. Então, no prisma reto, a sua aresta lateral é a própria altura, tá? Nossos estudos, tá, vão ser baseados sempre no prisma reto, ok? Então tá. Próxima ideia aqui. Bom, eu acho que eu passei mais uma, cara. Pera aí.
Ah, passei, ó. Eu sabia que eu tinha passado, tá? Só voltando aqui um pouquinho, tá? Então, o que recebe o nome de um prisma? O nome de um prisma ele recebe através da sua base. Por exemplo, se eu tenho a base é formada por um triângulo, a gente chama de prisma triangular, ok? Uma perguntinha. Se é um prisma triangular, quantas faces laterais ele terá? 3 faces laterais. Então a quantidade de faces laterais, o número de faces laterais, vai depender do polígono que está na base, ok? Se for, nesse caso, um prisma quadrangular, nesse caso, quantas faces laterais nós teremos? 4 faces laterais e assim por diante, tá? Ou seja, prisma triangular, as bases são formadas por triângulos, tá? Prisma quadrangular, as bases são os quadriláteros. E prisma hexagonal, certo? As bases são formadas por hexágono, ok? Bom, deixa eu ver se não tem outra canetinha aqui. Certo? Então tá, esse aqui a gente já viu. Olhem só, fórmulas, tá? Então algumas fórmulas aqui específicas. Repare que isso aqui é um prisma reto, tá? É um prisma reto. Pergunto para vocês, que tipo de prisma é esse? Quantas faces ele tem? Qual é a base dele? É um hexágono, tá? Ou seja, nesse caso aqui, então ele terá 6 faces laterais. Certo? Então vejam, a área da base, como a gente calcula, vai depender do polígono. Ok? Então a sua base, para calcular a área da base de um polígono, ele vai depender de que polígono ele está sendo formado aqui. A área da face, repare o seguinte, ó, para nós calcularmos a área de uma face, basta nós pegarmos o aresta da base, que eu estou chamando de L aqui no desenho, a aresta da base vezes a sua altura. Repare que essa fórmula aqui nada mais é do que a fórmula da área de um retângulo, tá? Exatamente. Então reparem, ó, que nesse caso aqui, ó, a face aqui que nós temos é um retângulo e nada mais é do que a base, que no caso é a aresta da base, vezes a altura aqui, que é a altura do prisma, que é a sua aresta lateral, certo? Então tá aqui, a área da face é igual à aresta da base vezes a sua altura. Bom, e a área lateral? Como é que a gente calcula a área lateral? Muito cuidado com essa parte, tá? Área da face e área lateral. Quando nós falamos área lateral, nós estamos falando de toda a área lateral do prisma, não a área de uma face, ok? Então vejam, repare que a área lateral será N vezes a aresta da base vezes a altura aqui. Quem será esse N aqui? É o número, exatamente, é o número de faces laterais que vai depender do polígono aqui da base, certo? Nesse caso, se o polígono aqui é 6, né? Então aqui será multiplicado por 6. Aí eu vou ter a área lateral. E a área total, certo? É dado por AT, é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Muito cuidado com alguns problemas, tá? Nem sempre a gente vai ter 2 vezes a área da base aqui. Tá? Porque a gente conta 2 bases aqui, certo? Na área total. Mas às vezes tem um probleminha que diz, dado uma caixa sem tampa, calcule a área total, né, de material usado. Então, nesse caso, a gente não vai usar esse 2 aqui. Nós só vamos usar uma área da base só, ok? E o volume, certo? O volume é determinado por área da base vezes a sua altura. Então, o volume é a área da base vezes a sua altura, ok? Então o prisma ele é bem simples, tá? As suas fórmulas aqui. Bom, vamos ver aqui. Vejam, esse aqui é o exercício número 1 da apostila. Olhem só, dado um prisma triangular regular, eu não falei para vocês a palavra regular. Vejam, toda vez que tiver escrito a palavra regular, o que eu posso dizer do seu polígono ali na base? Que ele é o quê? Que ele é um polígono regular. O que é ser um polígono regular? Todos os lados e todos os ângulos são congruentes, são iguais ali, tá? Suas medidas. Então, nesse caso, o que quer dizer um prisma triangular regular? O que é isso aqui? Quem é essa base aqui? É um triângulo equilátero, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem um triângulo equilátero. Bom, vejam só então. Dado um prisma triangular regular com aresta lateral igual a 7, ou seja, repare que ele está nos fornecendo, ó, a aresta lateral, que é igual a 7 centímetros. E também nos fornece e a aresta da base igual a 2 centímetros. Vou chamar de AB como aresta da base, 2
centímetros. Então, nesse caso, ele está perguntando ali na letra A área total desse prisma. Então, em primeiro lugar, então, a área total. Área total. Como nós calculamos a área total, a gente calcula da seguinte forma. A gente calcula como um AT é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? Então, vamos calcular primeiro quem é essa área da base. Então, vejam, a área da base. Nesse caso aqui, como é um triângulo equilátero, certo? Porque é triangular regular, nesse caso é fornecido por essa fórmula aqui. A aresta da base ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, tá? Essa aqui é a fórmula de um triângulo equilátero, tá? Então, veja, nós teremos aqui A ao quadrado, então, nesse caso aqui, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, 2 ao quadrado é 4 sobre 4, ou seja, nesse caso, a área da base vai ser raiz de 3 centímetros quadrados, certo? Então, nós já achamos a área da base. Vamos achar a área lateral. Então, a área lateral será dada por, nesse caso, é N, que é o número de lados ali da face lateral, N vezes, nesse caso, a aresta da base, vezes a aresta lateral ou a altura, né? Como é um prisma reto, nesse caso aqui, vezes a sua aresta lateral, que é 7. Então, vou colocar aqui, AL. Então, nesse caso, nós teremos a área lateral será igual N. Nesse caso aqui, quantas faces laterais nós teremos? 3. Então, será 3 vezes a aresta da base, que nesse caso é 2, vezes a aresta lateral, que nesse caso é 7. Então, nós teremos aqui, nesse caso, 42 centímetros quadrados. Perfeito. 42 centímetros quadrados. Como ele está pedindo a área total, então, nesse caso, vou dar uma subida aqui. Vejam. Então, nós teremos a área total será igual a 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes raiz de 3, mais a área lateral, que é 42 centímetros quadrados. A gente pode fatorar, tá? Geralmente as respostas aparecem de uma forma mais fatorada. Então, a gente pode fatorar. Quem é o nosso fator comum aqui? 2. Então, será 2 vezes que multiplica. Ó, os alunos se complicam nisso aqui. Ó. Raiz de 3 mais quem? Não. Ó, o 2 aqui eu trouxe para cá. Como? 21. 21 centímetros quadrados. Tá? Então, nós achamos aqui quem é a nossa área total. Falta nós acharmos aqui o volume. Então, como nós vamos calcular o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Então, nesse caso aqui, nós teremos... Vou apagar aqui. Ó, volume. Volume vai ser igual à área da base vezes a sua altura ou aresta lateral, tá? Então, vou colocar aqui como altura. Volume é igual. Então, a área da base nós já calculamos. Raiz de 3, tá? Centímetros. Vezes a sua altura, que no caso é a aresta lateral, que é 7. Então, logo o volume aqui vai ser igual a 7, aqui é centímetros quadrados, perdão, e aqui é centímetros. Então, vai ficar 7 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Centímetro ao quadrado vezes centímetro, centímetros cúbicos. Ok? Certo? Bem tranquilo, né? Uma introduçãozinha assim de prisma. Tá? Bom, próxima ideia aqui. UFSC, tá? O volume de um prisma hexagonal regular de 2 centímetros de aresta da base é 42 raiz de 3 centímetros cúbicos. A medida em centímetros quadrados da área lateral desse prisma é... Acho que é a questão número 2 ali, né? Mesmo, né? Tá. Bom, então nesse caso, ele nos informa a medida da aresta da base, ó, prisma hexagonal regular, tá? Nos informa a aresta da base e nos informa, nesse caso aqui, o volume. Então, ele pede aqui, em centímetros quadrados, a área lateral. Então, vamos lá. Vamos calcular. Teremos aqui, então, exercício 2. Tá?
Então, olhem, volume, como é a fórmula do volume? É a área da base vezes a sua altura, certo? Então, nesse caso, eu preciso achar quem aqui, para a gente achar a medida da área lateral. Olha, nos fornece a aresta da base e está nos fornecendo aqui o volume. Preciso achar quem aqui? A área lateral. Bom, a área lateral a gente já sabe, que é a aresta da base vezes a sua altura. Então, eu preciso achar quem aqui? A altura, ok? Então, veja, o volume. Volume aqui é 42 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Vou omitir aqui a unidade de medida. É igual à área da base. Nesse caso aqui, quem é a área da base? A área da base de um hexágono, a gente sabe que o hexágono é formado por quem? 6 o quê? Triângulos equiláteros. Então, nesse caso, é 6 vezes a aresta da base ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, essa é a fórmula aqui da área da base. Vou colocá-la aqui direto. Ou seja, 6 vezes a aresta da base que ele está nos fornecendo, que é 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Vezes aqui a sua altura que nós precisamos achar. Vezes a altura. Então, nesse caso, ó, a gente vai poder ter aqui 42, tá? Esse raiz de 3 a gente pode cancelar com esse raiz de 3. Como é tudo multiplicação, tá? A gente pode simplificar ele. Então, aqui a gente vai simplificar. E esse 2 ao quadrado, que é 4, vou simplificar com esse 4 aqui. Então, ficando dessa forma. Então, isso aqui vai ficar 42 é igual a 6 vezes h, que é a altura. Então, nesse caso aqui, a altura vai ser igual a 42 dividido por 6, a altura vai ser igual a 7 centímetros, tá? Bom, nós achamos a sua altura, mas nós queremos saber quem é, nesse caso, a área lateral. Eu pergunto para vocês, que eu já perguntei, eu acho, não lembro. Tá? Quantas faces laterais nós teremos ali? 6. Então, nesse caso, ó, se vocês forem ver, um prisma hexagonal regular, tá? Ele tem como área da face isso aqui. Ou seja, isso aqui vai ser a aresta da base, que nesse caso aqui mede 2. E a sua altura aqui, que nós achamos que vai medir 7. Ok? Então, nesse caso aqui, nós teremos como a área lateral, tá? Vai ser igual a n vezes a aresta da base, vezes a sua aresta lateral ou sua altura. Então, nesse caso, nós teremos aqui 6 vezes a aresta da base, que é 2, vezes a sua altura, que é 7. Ou seja, nesse caso aqui a gente tem 6... Oi? 84 deu? Muito obrigado, tá? Pô, lembrou, né, da conversa que o professor teve, né, com vocês segunda-feira. 84 centímetros quadrados, tá? 84 centímetros quadrados. Certo, pessoal? Então, essa aqui é a questãozinha da UFSC. Tá? Dúvidas? Alguma coisinha aí? Alguma pergunta? Não? Então tá. Continuando. A CAF, tá? Ó, isso aqui é da tarefa mínima. Um prisma de 8 decímetros de altura tem por base um quadrado de 2 decímetros de lado. O volume do prisma é... Bom, vamos calcular esse volume. Então, vamos lá. Bom, nós temos ali, então, da CAF, tá? A CAF, que é o vestibulares aqui das universidades particulares de Santa Catarina. Um prisma de 8 decímetros de altura. Então, e nesse caso, sua aresta lateral vai ser igual à sua altura, que nesse caso vai ser 8 decímetros. Tá? Tem por base um quadrado de 2 decímetros. Então, ele tem por base, ou seja, a aresta da base igual a 2 decímetros. Ok? Ele pede o volume do prisma é... Bom, nesse caso, a gente sabe que o volume é dado por a área da base vezes a sua altura. Tá? Então, nesse caso aqui, vejam, volume vai ser igual. Quem é a área da base? Bom, a área da base, como é um quadrado, nesse caso será a aresta da base ao quadrado, vezes a sua altura.
Logo, o volume vai ser igual a aresta da base ao quadrado, ou seja, exatamente, 2 ao quadrado vezes 8. Nesse caso, o volume vai ser igual a 4 vezes 8. O volume vai ser igual a 32 decímetros cúbicos. Tá? Exatamente. Pessoal, só lembrando para vocês, tá? As unidades de medida, tá? A gente sabe que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, tá? Só para... Aqui é cúbico, tá? Porque aqui vai ficar centímetro quadrado. Ah, desculpa, centímetro não. Decímetro quadrado vezes decímetro. Aí vai ficar decímetro quadrado vezes decímetro, decímetro ao cúbico. Certo? Ok? Tá tranquilo? Tá facilzinho, né? Tá. Bom. Fico feliz. UFSC, tá? Mais uma aqui. Um prisma triangular regular tem uma área total de 96 mais 2 raiz de 3... Ah, aqui ficou centímetro quadrado, tá? O leitor não entendeu ali o que eu quis fazer, tá? Sabe-se que a aresta da base mede 2 centímetros. Então, a medida em centímetros da altura do prisma é... Tá. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, temos o seguinte. Olhem só. 2, tarefa mínima. Então, um prisma triangular regular tem uma área total de... se é triangular regular, que base nós temos ali? Um triângulo equilátero, certo? Então, nós temos ali um triângulo equilátero. Então, ele nos fornece que a área total, só lembrando o que é a fórmula de um triângulo equilátero, tá? Nesse caso, é a aresta da base ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Então, a área total vai ser igual a 2 vezes, nesse caso, a área da base, mais, nesse caso aqui, mais a sua área lateral. Ok? Bom, ele nos fornece a área total. A área total aqui vai ser 96 mais 2 raiz de 3. É igual a 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes... ele nos fornece aqui, né? A aresta da base é 2. Só botando aqui, a aresta da base é igual a 2 centímetros, tá? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes, nesse caso, a aresta da base ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Mais a área lateral. Bom, o que é a área lateral aqui? Vai ser N, tá? Só colocando aqui o que é a área lateral. Colocando aqui a área lateral. A área lateral, nesse caso, vai ser N, que é o número de lados, número de faces que nós temos, que vai depender da base. N vezes a aresta da base, vezes a sua altura. Então, isso aqui vai ficar mais N, no caso, N aqui, quanto vai valer N? 3, certo? 3 vezes a aresta da base, que é 2, vezes a sua altura aqui, que nós queremos saber, né? O que ele pede. Ele pede a altura aqui do prisma, vezes H. Então, vamos lá. 96 mais 2 raiz de 3 é igual. Esse 2 ao quadrado com esse 4, eles vão se cancelar. Ficando aqui, nesse caso, 2 raiz de 3 mais 3 vezes 2, que é 6 vezes H. Então, esse 2 raiz de 3, repare que o 2 raiz de 3 e o 2 raiz de 3, eles vão se anular. Certo? Ó, eles vão se anular, porque se eu passar para o outro lado, vai ficar negativo. Então, eles vão se anular. Nesse caso, sobrando 96 é igual a 6 vezes H, certo? E agora o professor ficou encrencado. H é igual. 96 sobre 6, eu escutei um sopro ali. 16? Isso? Obrigado. Tá? A altura é igual a 16 centímetros. Ok? Certo? Dúvidas? Pô, questãozinha tranquilo da UFSC, né? Esse tipo de questão, tá, pessoal? É uma questão que não dá para errar, tá? Porque os concorrentes direto acertam, né? O pessoal que quer concurso, uma faculdade concorrida, tá? O pessoal acerta isso aqui. Então, isso aqui é questão que a gente não pode errar, tá? Não pode, não pode. Certo? Bom, deixa eu ver aqui. Vou para fecharmos aqui a sessão. Então, temos aqui PUC do Paraná.
o volume do prisma reto de raiz de 3 metros de altura, cuja base é um hexágono de raiz de 2... na verdade, ficou faltando um hexágono regular, tá? De um hexágono regular de raiz de 2 metros de lado é... Então, vamos ver. Certo? Então, nós teremos aqui. Então tá, 3 TM aqui, PUC. Então, o volume do prisma reto de... É o que ele quer saber, né? Ele quer saber o volume do prisma reto de raiz de 3 metros de altura. Então, ele quer saber um volume. A gente sabe que o volume é a área da base vezes a sua altura. Lembrando vocês que nesse caso é um hexágono. Então, a área da base de um hexágono será 6 vezes a aresta da base ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, tá? Que são 6 triângulos equiláteros. Que nesse caso aqui ele está nos dando, tá? A altura aqui, ele nos fornece a altura, que é raiz de 3 metros, e também nos fornece a aresta da base, que nesse caso aqui vai ser raiz de 2. Então vamos lá, volume vai ser igual à área da base aqui ao quadrado, nesse caso vai ficar 6 vezes a aresta da base ao quadrado, então vai ficar raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, vezes a sua altura, que é raiz de 3. Então, logo, o volume vai ser igual. Aqui vai ficar 6 vezes... Eu posso simplificar também, tá? Esse 6 com esse 4. Aqui sobra 2, aqui sobra 3. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes raiz de 2 ao quadrado é 2. Sobre 2, vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que é 3. Então, nesse caso, vai ficar vezes 3. Logo, esses dois aqui a gente pode simplificar. Tá? Então, o volume vai ser igual a 9 metros cúbicos. Certo, galera? Ok? Um forte abraço para todos. Tá? Fiquem com Deus e até mais. Certo? Valeu. Valeu.